Em debate com deputados e senadores, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, expôs a importância de investimentos nas Forças Armadas, apontou um manicômio tributário vivenciado por empresários que atuam no país e mostrou planos audaciosos para a reestruturação econômica. Guedes rememorou as posições do economista Roberto Campos. Ele dizia: "Eu sei, Paulo, que vocês gostam desses impostos mais elegantes, o IVA, o imposto de renda. Só que, ligado a esses impostos elegantes, você tem um exército de tributaristas, um exército de fiscais, um exército de advogados, ou seja, o custo de gerir esses impostos é proibitivo, é absurdo." Ele é que usava essa expressão. Isso é um manicômio tributário, isso é um inferno. Então, ele dizia: "Por mim, eu teria um governo muito simples. Ia ter um imposto só." Ele dizia que ia ter um imposto só, que não teria declaração, não teria fiscal, não teria contador, não teria sonegação, não teria nada. Que é justamente esse imposto que ele e o Marco Cintra defendiam, que é o imposto único. Nesse contexto, ele enfatizou a necessidade de ênfase na educação e no desenvolvimento tecnológico. O ministro asseverou: "É algo que tem se falado pouco no Brasil realmente, mas são ciência e tecnologia que estão por trás da riqueza das nações. Países sem recursos naturais, como o Japão, enriqueceram justamente investindo nisso. Países com dificuldades ainda maiores, como, por exemplo, Israel." O presidente, durante a campanha toda, dizia: "Vejam o que Israel não tem e vejam o que eles conseguem fazer graças à tecnologia." Então, isso aí é uma preocupação. Eu acho que da mesma forma é educação, ciência e tecnologia. Assista. O senador Isalci enfatizou algo que tem se falado pouco no Brasil realmente, mas é ciência e tecnologia que está por trás da riqueza das nações, né? Países sem recursos naturais como o Japão enriqueceram justamente investindo nisso. Países com dificuldades ainda maiores, como, por exemplo, Israel, né? O presidente, durante a campanha toda, dizia: "Veja o que Israel não tem, veja o que eles conseguem fazer, graças à tecnologia." Então, isso aí é uma preocupação. Eu acho que educação, da mesma forma, educação, ciência, tecnologia, nós temos que examinar nossas prioridades e realmente pegar recursos de fundos e remanobrar. Às vezes a gente tem eu acho que está acontecendo isso na PEC dos fundos. Eu tive notícias disso. A senadora Cátia Abreu, por exemplo, o interesse dela era juntar 3 ou 4 fundos lá de cima, que não estão operando bem, e você centralizava tudo, e em 10 anos você fazia calhanote do jeito que fosse para escoar toda a produção de grãos do Centro-Oeste. Eu me lembro também que o senador Otto Alencar dizia: "Olha, vamos fazer a revitalização do São Francisco. Pega 3, 4, 5 fundos aí que não estão funcionando, centra tudo." Então a gente sai daquela imensa quantidade de fundos que não operam direito e a gente foca. Pega 4, 5, 6 que não estão funcionando, vira um só com foco determinado. E uma dessas prioridades certamente seria ciência e tecnologia, por causa da importância justamente de inovação no desenvolvimento do país. O deputado Peternelli me lembra muito, quando fala dessa simplicidade, me lembra muito o ex-senador Roberto Campos, que ele dizia: "Olha, eu sei, ministro Paulo Guedes, que..." Na época ele me chamava de Paulo, né? Não tinha nada de ministro. "Eu sei, Paulo, que vocês gostam desses impostos mais elegantes, o IVA, o imposto de renda, só que ligado a esses impostos elegantes, você tem um exército de tributaristas, um exército de fiscais, um exército de advogados. Quer dizer, o custo de gerir esses impostos é proibitivo, é absurdo, e ele é que usava essa expressão: "Isso é um manicômio tributário, isso é um inferno." Então ele dizia: por mim, eu teria um governo muito simples. Ia ter um imposto só. Cada vez que eu vejo o deputado Peternelli falando isso, eu me lembro do senador Roberto Campos. Ia ter um imposto só, que não tem declaração, não tem fiscal, não tem contador, não tem sonegação, não tem nada.
que é justamente esse imposto aí, que ele e o Marcos Sintra defendiam, que é o imposto único, né? Que não é a nossa proposta de imposto único. Eu acho até que nós precisamos de uma base ampla para poder tributar toda essa economia digital que está chegando. O Brasil é o terceiro ou quarto maior mercado digital do mundo. Nós precisamos de uma base ampla para buscar recursos e tributar uma nova atividade que está sendo a mais importante, está ficando a atividade mais importante no mundo moderno, depois dessa revolução digital. Então, nós estamos estudando essa base ampla, e exatamente para você tendo várias bases, você tem a base consumo, mas de uma forma que não seja regressiva. Você tem a base renda, você tem a base patrimônio, você tem a base pagamentos digitais, você consegue justamente trabalhar com alíquotas simples. Mas eu gosto muito também dessa sua visão de 30% para a União, 30% para estados, 30% para municípios, que as pessoas não percebem isso. Eu até, sendo um fiscalista, um federalista mais ferrenho, eu até acho que, no limite, uma federação feita de baixo para cima, de verdade, representativa, uma república representativa, uma federação que tem representação, devia ter um pouco mais nos municípios, depois os estados e, finalmente, a União. A União devia ter menos. É uma pirâmide. Se você pegar as federações que foram feitas de baixo para cima, por exemplo, a Federação Alemã, a Federação Norte-Americana, eram 13 colônias. Cada um já tinha escola, polícia, hospitais. Só depois, quando entraram na guerra com os ingleses, é que eles criaram a confederação. A federação veio depois. Primeiro realmente tinha a base da pirâmide. E aí depois eles fizeram a federação em cima. E assim é até hoje. Quer dizer, as cidades, os municípios têm mais recursos do que o governo central. Então, uma economia de mercado, com uma democracia forte, porque realmente assentada numa pirâmide, a base popular com mais recursos lá embaixo, e o topo da pirâmide, que é o governo federal, com menos recursos e focado nas atividades básicas, é mais atraente para mim. Então, toda vez que eu vejo o Peternelli com isso aí, eu me lembro do Campos falando, olha, o imposto tem que ser simples, pouco imposto, e do outro lado uma distribuição, justamente ele usava essa expressão, né, com o princípio da subsidiariedade. O Estado só pode fazer o que o município não consegue fazer. Então, o município consegue fazer escola, saúde, saneamento, polícia. Agora, uma estrada de uma cidade até a outra, aí não é o município que faz, aí é o Estado que faz. E a federação só entra também no que os estados não conseguirem fazer. Aí entra a federação. É fazer justamente forças armadas. O Brasil precisa ter forças armadas. Nós temos fronteira com 10 países, nós precisamos justamente preservar. As pessoas falam em preservação de Amazônia. Pô, o país tem... são milhares de quilômetros de fronteiras. Como é que nós vamos preservar isso se não tiver justamente também uma presença, inclusive de forças armadas nas fronteiras? Então, tudo isso aí se fecha com essa visão de simplicidade e prioridades. O senador Heinz, eu vejo sempre, é um incansável defensor da agricultura. Eu acho que todo fim de semana nós temos um Conselho Monetário Nacional especial. De cada 10 fins de semana nós temos 9 por causa da agricultura. E desses 9 deve ser 4,5 por causa dele e 4,5 por causa da ministra Tereza Cristina. A gente está o tempo inteiro, ou até melhor, vou falar assim, de cada 10 tem 9. Dos 9 são 3 da Tereza Cristina, da ministra, 3 do Heinz, e 3 do Alceu Moreira, que também está o tempo inteiro fustigando, eles não dão sossego, o tempo inteiro defendendo a agricultura. E a última sugestão dele é justamente, olha aí os impostos. E é verdade. O Brasil é um grande produtor. O Brasil hoje alimenta o mundo, né? É um grande produtor de produtos agrícolas. Nós ficamos em funcionamento durante essa pandemia, graças ao agronegócio também e à agricultura, que mantiveram o Brasil
Todo mundo recebendo auxílio emergencial, você pode ficar em casa, no distanciamento social, mas quando você vai para a prateleira e a prateleira está cheia, é porque o campo está bombando. O campo está produzindo e está mandando a produção para as cidades. Então, isso aí ficou muito claro também, a importância do agronegócio durante essa crise. E ele, então, está dizendo, olha, vamos tributar menos aí, justamente o que a população precisa mais, que é comprar comida. Então, teoricamente, não devia nem haver imposto sobre comida, porque justamente as classes mais simples, mais pobres, dos dois lados, não só para ajudar o consumo, mas também o produtor, o pequeno produtor, que eu sei que o Heinz está em cima do pequeno produtor, não são as grandes. Ele defende principalmente os pequenos produtores, lá do Rio Grande do Sul, que é a base eleitoral dele, mas também do Brasil inteiro. O deputado Diego Garcia, eu agradeço o apoio que ele tem realmente desde a reforma da Previdência, está sempre nos apoiando, a gentileza pelas referências, o apoio que ele deu também para a aprovação do auxílio emergencial, tudo isso, e o reconhecimento, né, porque muitas vezes nós estamos trabalhando aqui tentando acertar, fazer tudo, e às vezes somos mal compreendidos. Eu tive, por exemplo, telefone hackeado, aí vem ofensas, você se sacrificando para ajudar e sendo ofendido por gente que não entende o que está acontecendo no Brasil. Né? Esse radicalismo não ajuda ninguém. Né? Nós precisamos justamente, somos todos brasileiros, estamos enfrentando uma crise de saúde sem precedentes, além dos problemas que já tínhamos, problemas econômicos. Estamos todos em sacrifício, estamos aqui há 1 ano e meio, todos nós, os congressistas e nós do governo, o presidente Bolsonaro, um sacrifício enorme, pessoal, saúde, tudo isso, e todo mundo querendo ajudar. Então eu agradeço muito todas as gentis referências e o reconhecimento pelo nosso trabalho, também deputado Alberto Neto, e ele chama atenção para a vocação, né, da região amazônica. Né? Você vê que os americanos pegaram um deserto, que é aquele lá em Nevada, que é a cidade de Las Vegas, transformaram aquilo na capital mundial do entretenimento. E nós, como uma floresta amazônica, recursos naturais, uma vantagem comparativa da região, que o mundo inteiro aprecia, todo mundo. Você imagina se a gente tivesse essa vocação natural, essa vantagem comparativa da região, ao centro da economia sustentável mundial. O mundo inteiro vendo fazer as conferências que eles fazem, as reuniões que eles fazem de negócios em Las Vegas. Las Vegas virou a capital mundial de negócios e tal, e em torno dos negócios que os executivos, os homens de negócios faziam, eles criaram um entretenimento em volta. Só imagina se nossa Amazônia fosse a capital da bioeconomia, toda a economia sustentável, todas as pesquisas que a Tesla está fazendo, de carro elétrico, de lancha elétrica, isso tudo tivesse como foco a pesquisa, tudo isso centrado na Amazônia, com isenções, sim, para tecnologia, para ciência, sustentabilidade, para biofármacos. Quer dizer, tudo isso está lá, fora as reservas naturais que nós podíamos estar preservando também com os créditos de carbono. O Brasil, no Acordo de Paris, o Brasil é credor. Os países avançados estão consumindo, não estão conseguindo reduzir na velocidade desejada ou prometida o consumo, a emissão de carbono. E o Brasil, ao contrário, o Brasil, apesar de ser um país que preservou a região amazônica até hoje, é claro que a gente tem que reduzir ainda mais o desmatamento, tudo isso, mas a verdade é que o Brasil é a matriz energética mais limpa do mundo, é o país que mais protegeu as populações indígenas. Quer dizer, qualquer pessoa que conhece a história sabe o que aconteceu mundo afora nos últimos 2, 3 séculos. E, ao contrário, o Brasil está aí, uma população amistosa, miscigenou, ao contrário de países que tiveram dificuldades imensas nesse aspecto de etnias. E o Brasil é criticado mundialmente, apesar de todos esses esforços que temos feito. Né? Eu até não vou mencionar um exemplo. Há países que não conseguiram preservar, às vezes, um quarteirão, foram lá e queimaram um patrimônio da humanidade, e nós temos que preservar uma área que é do tamanho da Europa e sem recursos,
Então, que nos ajudem, que paguem os créditos de carbono, que nos ajudem a manter todas essas áreas de reservas naturais, criando justamente a mesma proteção que existe nos parques naturais de outros países. A gente pode fazer o licenciamento para preservação de áreas, eles venham e contribuam com a sustentação das vantagens naturais da região. Então, eu tenho muita convicção de que nós vamos... Eu lembro até que um gigante da economia moderna é a Amazon. Amazon é a Amazônia. Então, ela podia ser também uma que estava com centro de pesquisas avançados, fazendo todas as conferências, as reuniões de negócio em torno da economia digital, economia sustentável, tudo isso podia ser aqui nessa região nossa. Só depende de nós realmente focarmos e criarmos essa vantagem comparativa sustentável que ninguém tem e que nós temos. Então, nós temos que discutir a Amazônia com essa visão futurística e não simplesmente reproduzindo modelos passados. Nós vamos chegar lá, eu acho que nós vamos conversar sobre tudo isso no devido tempo. Acho que nós temos, quando entrarmos no capítulo de impostos seletivos, nós vamos falar sobre isso, como taxar o carbono, como taxar essa economia antiga e baseada em fósseis. Nós vamos ter que falar sobre tudo isso. Então, eu agradeço de novo, viu, senador Roberto Rocha, presidente da Comissão Mista da Câmara e do Senado. Estamos aqui conversando, são 3h30, chegamos às 10, são 5h30 de conversa e estamos tocando só na superfície. Estamos só começando. Vamos estar juntos aí nesses próximos meses, vamos trabalhar cada vez mais profundamente e vamos estar juntos nessa reforma do Brasil. E como eu disse e continuo dizendo, o Brasil vai surpreender o mundo. Nós estamos fazendo coisas difíceis que eles não conseguem fazer lá fora. E nós estamos fazendo aqui dentro, no meio da pandemia. As instituições internacionais previram a queda de 10% do PIB, que o Brasil ia afundar, que ia acontecer isso, aquilo. A pandemia é terrível, está ceifando vidas brasileiras, mas nós estamos conseguindo salvar vidas, preservar empregos, e acho que vamos surpreender o mundo nesse sentido. Vamos atravessar as duas ondas e vamos nos recuperar, eu acredito, que com muito mais velocidade do que estavam dizendo. Diziam que nós íamos cair 10%, agora o cálculo está em 4 e pouco. Eu acho que daqui a pouco, se continuarmos fazendo o que estamos fazendo, o Congresso está num ritmo excelente de funcionamento. Aprovou o saneamento, semana que vem ou em 2 semanas vem agora o gás natural, esses marcos regulatórios estão andando, o crédito, as medidas de crédito, a senadora Cátia Abreu também nos ajudou muito, as medidas de crédito estão andando de um lado, o dinheiro está começando a chegar no povo, lá embaixo, nas pequenas e médias empresas, o auxílio emergencial com essa prorrogação de mais 2 meses está funcionando também, vem ainda o FGTS, que nós liberamos lá atrás, e estamos começando a soltar agora, até o salário mínimo, né? Esses recursos vão ser liberados. Isso tudo empurra a economia mais 2, 3 meses. Esses juros baixos estão empurrando a construção civil, que atravessou essa crise toda, contratando. Ela entrou no início do ano com 55 mil pessoas, está com 60 mil pessoas agora. Os protocolos estão sendo distribuídos. Quer dizer, nós fizemos reuniões com o Jonas Donizete e mais o Haroldi, que são os da Frente Municipalista e da Frente de Municípios, Frente Nacional de Municípios, e eles estão usando esses protocolos para um retorno seguro ao trabalho, gradual, na medida em que haja recomendação médica e aprovação, monitoramento e teste. Então, eu acho que o Brasil, do ponto de vista de preservação de saúde, do ponto de vista de recuperação econômica, eu não entendo essa parte de saúde. O que me dizem é que, por 1.000 habitantes, o Brasil está muito melhor que vários países avançados, países europeus, os americanos. Nós estamos com menos óbitos por 1.000 habitantes do que esses países.
Mesmo o aspecto que foi mencionado aqui de produção de máscaras e ventiladores pulmonares, eu me lembro que a economia entrou nisso também. Tinham duas empresas grandes, uma estava praticamente falida, e a outra não, a outra era um grande grupo que estava funcionando. E eles passaram de uma produção de 200 máscaras por mês para uma produção de 1.500 máscaras por mês. Nossa equipe esteve lá ajudando. Da mesma forma, isso de ventiladores automáticos. Do ponto de vista de máscaras, os brasileiros improvisaram máscaras de todo tipo. Tem máscara de clube de futebol, tem máscara com bandeira do Brasil, tem máscara feita que as pessoas fizeram em casa. O brasileiro está se defendendo e eu acho que vamos ver o que acontece. Essa parte de saúde eu não conheço, mas a nossa turma que entrega isso, o ministro Pazuello, que é o ministro da Saúde hoje, o forte dele parece que é logística. Então, aparentemente, as coisas estão chegando. Antes havia uma dificuldade muito grande de chegar e agora está chegando tudo, nos estados e municípios. Todos os pedidos, não só de recursos, mas agora de apoio logístico, mesmo de entrega de material, parece que está acontecendo. Eles dizem que já começou a descer, Norte, Nordeste já desceu, já mergulhou, a onda já desceu. Rio e São Paulo está no platô e está começando a descer, e o sul do Brasil é que ainda está com problemas, e aí mais pelo problema mesmo do inverno, né? Que é mais atinge mais essas regiões, as temperaturas são mais baixas e o impacto é maior. Eu não conheço isso, mas essa é a informação que a gente tem.